Olá, olá, terceira série. E aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, redação. Sou o professor Wesley e estamos estudando hoje em redação fatores de textualidade. Bom, gente, por que é então importante o estudo dos fatores de textualidade? É o seguinte, você, produtor de texto, por exemplo, você vai produzir uma redação dissertativa argumentativa, né, para um PAS, um Enem, ou mesmo concurso público, vá que você tenha de produzir um texto prescritivo, né, no geral, ou seja, talvez você vai produzir uma redação estritamente expositiva, certo? E para isso você tem de conhecer, né, as pessoas às quais você vai enviar o seu texto, ou seja, você tem de atingir os objetivos do seu texto, levando em consideração a situação, né, o momento em que nós vivemos, a cultura dessas pessoas, o nível de conhecimento delas, a relevância do assunto para aquela cultura específica, entre várias outras situações importantes que são os fatores de textualidade. Por exemplo, a intencionalidade. Qual é a sua intenção ao, então, produzir um texto? Se ela não ficar clara, você não vai conseguir, então, atingir os seus objetivos. Será que este meu texto vai ser aceito? Ou as pessoas não se interessam pelo assunto, né, abordado? A situacionalidade. Será que a situação ela realmente é adequada à discussão apresentada pelo seu texto? A informatividade. Será que ela tem um nível de informação necessário para responder, então, aos questionamentos ligados ao tema? Ou será que você tem tanto a dizer que muitas vezes se perde? E então, você tem o exagero de informação que não vai atingir, então, o objetivo de se, então, provar algo, ou então, de se atingir a um objetivo específico, uma conclusão diante do assunto. E o contexto. Será que tudo o que ocorre na sociedade, né, corrobora a veracidade ao que você está, então, dizendo? Além disso, tem a interatividade, que é o fato de você realmente estabelecer uma comunicação, né, ou troca de comunicação entre as pessoas. Não é como, por exemplo, um tipo de comunicação jornalística em que você simplesmente joga uma informação para a pessoa e não há um retorno em si. Tá? A interação é bem diferente. A interação, né, vai se dar justamente pelo possível, vamos dizer que você faça uma redação dissertativa argumentativa, né? Uma pessoa, né, o avaliador vai corrigir, então, vai avaliar a sua redação. E será que vai haver a possibilidade de, então, troca de informação, mesmo que as pessoas não estejam se vendo? Ou seja, você vai levar em consideração, né, o que a pessoa está pensando, né, quais serão as respostas dela e como você poderia abordar mais assuntos diante das respostas das pessoas, certo? Então, muitas vezes provando, né, que algo é benéfico para a sociedade, trazendo, então, uma ideia mais, então, apurada sobre o assunto e que vai justamente fazer com que a pessoa que esteja lendo tenha mais informação, mais, então, comprovações sobre este assunto, né, ajudando-a. E, por fim, nós temos a intertextualidade, que é o que nós vamos estudar hoje. O que é intertextualidade? Ela se divide em várias, então, formas em que se apresenta, certo? Como, por exemplo, a paródia, a alusão, a citação, certo? A paráfrase, a perífrase e assim por diante. Então, vamos ver cada uma delas. A intertextualidade é o que, primeiro? Nós temos de saber, né? A intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência, a relação que se estabelece de um texto para com o outro, certo? Assim, o que vai determinar essa relação entre o texto, né, é este processo de formação do texto que vai ter, por exemplo, como no caso, vamos dizer assim, tem o texto original e o texto parodiado, né? Ou então o texto que há uma paráfrase em si. Ou seja, um tipo de intertextualidade. Então, o que vai dizer é se você vai produzir uma intertextualidade explícita ou implícita, tá? E, logicamente, você vai levar em consideração dois níveis importantes, que é o de conteúdo e o de forma. Ou ambos você pode usar, certo? Então, de uma forma mais simples, a intertextualidade é o diálogo entre os textos,
certo? É uma relação que pode haver, tá, entre duas produções textuais, e isso em diversas linguagens, como por exemplo a visual, a auditiva e a escrita. E também pode ser expressa por meio de várias expressões artísticas, tá, expressa por várias expressões artísticas, mas tudo bem, né? Ou seja, pela arte. Como, por exemplo, essas expressões artísticas: a literatura, a pintura, a escultura, a música, a dança e o cinema. Além, né, destas expressões artísticas, nós temos também a intertextualidade, quando você, por exemplo, produz uma propaganda publicitária que pode se basear em um texto original e formando então uma nova ideia, né, criticando ou trazendo um teor humorístico, né, satírico, em referência a algum implicativo social, né, familiar, econômico e assim por diante. Bom, também programas televisivos, em provérbios, em charges, dentre outros, tá? Então, vamos ver os tipos de intertextualidade, né? Há várias maneiras de produzir e de se realizar a intertextualidade, né? Mas os mais conhecidos são, vamos começar aqui com a paródia. O que seria então a paródia? A paródia é uma perversão do texto anterior, ou seja, do texto original, certo? E aparece geralmente, não que em todos os casos, com uma crítica, tá? Com uma ironia, ou então com caráter humorístico, certo? Vem do grego paródies, ou seja, a palavra paródia é formada pelos termos para, que significa semelhante, e rodis, que significa canto, ou seja, é um canto ou uma poesia semelhante a outra, certo? Hoje com uma ideia mais ampliada, né? É um texto que usa os recursos de outro texto, muitas vezes então com uma intenção humorística, irônica, satírica e assim por diante, tá? Por meio de uma crítica. É um recurso muito utilizado pelos programas humorísticos, certo? Bom, agora quais são os tipos de paródia? Nós temos a paródia verbal. O que seria isso então? Ela vai ocorrer somente com uma alteração de uma palavra ou outra do texto, tá? Só que as finalidades do texto original são preservadas. Ou seja, você não vai criar, então, uma ideia a partir de um texto para se criticar uma outra ideia, certo? Ou seja, você, na verdade, vai tratar do mesmo teor, né, do conteúdo do texto original. Você só vai mudar algumas palavras para dizer que não é o texto original em si. Ou seja, você tem uma situação aqui em um período, e você tem uma situação que tem o mesmo teor, né, que trate do mesmo assunto em um outro período. Você só vai adaptar aquele novo período. Temos aqui o texto original de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, tá? Ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E agora temos, no caso, a paródia, né, de Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria. Tem o mesmo teor, né, Canção do Exílio, quando você está então, né, exilado, você se lembra da sua pátria, você tem sentimentos referentes à sua pátria, e aqui é já do regresso à pátria, mas que tem o mesmo teor em si, né, o assunto. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá, certo? Então, a mudança é mais, vamos dizer assim, no conteúdo, certo? É uma mudança muito simples. Ou seja, você preserva, na verdade, o conteúdo e a forma. Só que você muda um pouquinho só o conteúdo para, então, adaptar a uma nova situação, mas essa nova situação tem o mesmo teor que é a situação, né, do texto original. Existe também a paródia formal, em que o estilo e os efeitos técnicos de um escritor são usados para promover zombaria. Então, nós temos aí, observe, a imitação dos efeitos e do estilo, tá, dos efeitos técnicos da escrita do escritor e do estilo dele. Mas, então, ou seja, um trabalho, né, que mais é voltado para, então, não o conteúdo, mas para a forma. Exemplo de paródia formal em um poema. Ao poeta Chacal, que constrói uma paródia formal a partir do estilo de escrita de Oswald de Andrade, a partir do estilo da escrita dele. Um autor que o influenciou. E ele usa, então, a linguagem coloquial muito presente nos textos de Oswald de Andrade e também, logicamente,
o recurso do diálogo. E ele então usou como texto base o poema Vícios na Fala, de Oswald, e, logicamente, criou um texto lúdico e descontraído. Vamos ver. Então, o texto original, Vícios na Fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. A paródia. Ai de mim, aipim, ai de mim, aipim. Ó inhame, a batata é uma puta batata. Deixe ela pro nabo, nababo, que babo, bobo. Transa uma com a cebola. Aquele hálito, que hálito, me faz chorar. Então procura uma cenoura, coradinha, mas muito enrustida. A abóbora tá aí mesmo. Como eu gosto de abóbora, então namora uma. Falou, vou pegar um gorrinho e sair por aí para procurar uma abóbora. Maneira. Até mais, aipim, até mais, inhame. Então temos aí, no caso, um poema criado a partir, né, das características do estilo de um, no caso, escritor. E não em si imitando-se o poema. Tá? Não se preserva aqui a ideia do poema, o teor do conteúdo do poema. Tá? Já é uma coisa bem diferente, uma ideia bem diferente. E há, por último, a paródia temática, certo? Então, em que se faz uma caricatura, né, da forma e do espírito de um autor e principalmente do texto original. Então, uma caricatura do texto original, quando você faz uma, né, na verdade, até cria uma deformidade ao texto original. Então, a paródia, justamente, né, ela, no caso da temática, ela caracteriza-se, né, por subverter o sentido do texto primeiro, né, o texto original, trazendo novos significados. Tá? Ou seja, já vai representar uma outra situação de um outro período, como, por exemplo, com um objetivo crítico, sarcástico, irônico ou humorístico. Olha um exemplo aqui de uma paródia, né, que vai criar um meme, algo, no caso, atual, mas ele vai usar aqui alguns textos, algumas pinturas em si. Vai usar, por exemplo, o Grito, tá, de Edward Munch. Temos aqui, então, o Grito. Tá? Temos aqui a moça com brinco de pérola, né? Tá aqui. Temos a Mona Lisa, né? De Leonardo da Vinci, e a Noite Estrelada de Van Gogh. Ou seja, nós temos 4 pinturas sendo representadas juntas e o pessoal tirando aqui, ó, uma selfie, certo? Então, é um meme que foi feito, né, para uma situação específica, tá? E para isso, logicamente, ele usou 4 situações diferentes. Então, ao juntar personagens de estilos de 4 obras consagradas na arte mundial, a paródia produz uma caricatura desses quadros de forma bem humorada, né? Uma característica do gênero meme, certo? Como a selfie de Mona Lisa. Observe aqui no celular, né? Todos aparecendo em si, na selfie. Então, esta é, logicamente, né, uma paródia que vai, então, trazer uma ideia, né, que vai, né, remeter, na verdade, à temática do assunto, então, dos textos parodiados. Só que você vai ter uma intenção diferente, né? Já uma intenção de criar uma crítica, uma sátira, tá? Uma ironia, né? Para, então, os textos originais. Bom, e com um outro objetivo em si. Só que há também exemplo, olha só, em uma charge. Nós temos, por exemplo, a obra de Tarsila do Amaral, o Abaporu, tá? E também o Pequeno Príncipe, certo? Então, Adão, né, que criou então esta, no caso, charge, só que como uma paródia. Está aqui a figura. E aí seria importante vocês analisarem, né, que então obra é essa de Tarsila do Amaral, que é a original, e logicamente o Pequeno Príncipe, eu acho que todos vocês conhecem, né? Que então, né, foram então os dois juntos aqui, na verdade uma substituição. Você tem o Pequeno Príncipe, você tem aqui o planeta dele, né? Só que com as características, né, do Abaporu de Tarsila do Amaral, tá bom? Ou seja, nós temos aqui uma paródia também temática, né, que vai preservar então a ideia, certo, de Tarsila do Amaral, só que com uma nova intenção humorística, satírica e assim por diante, né?
Beleza, então deixe-me aumentar aqui novamente. Tá aí. Então temos, conforme vimos, a paródia é uma ruptura do texto primeiro, né? Assim o autor ou a autora traz as suas experiências e o seu conhecimento cultural na construção de sua releitura. Foi o que ele fez aqui, né? Trazendo então situações ligadas à história do Pequeno Príncipe e do Abapuru, de Tarsílio do Amaral. E para isso, infelizmente, né, não posso aqui abordar em si tudo, né, ou seja, o que representa cada obra, mas espero que vocês façam isso, pesquisem. Tá? Bom, eu vou deixar um dever de casa para vocês. Vocês vão então ou criar uma paródia, ou então vocês vão selecionar uma paródia. Tá? Pode ser uma paródia, por exemplo, temática, referente a uma música base, né, o texto original usado para então se criar uma ideia, né, diferente, criticando-se muitas vezes até mesmo o próprio texto original, que é, no caso, a intenção da paródia temática. Certo? Se quiserem fazer uma paródia também, por exemplo, formal, tá? Ou mesmo uma paródia verbal. A paródia verbal vai basicamente preservar as ideias do texto original, né? Com poucas mudanças em si. E a paródia formal, em que você vai usar então os efeitos técnicos, os estilos do escritor, de um escritor no caso específico, tá bom? Então beleza, gente, vamos ficar por aqui, até a próxima aula e espero receber pela Clip Escola esta paródia de vocês. Então, tchau, tchau.